Cuida, cuida. Oi. Normal. Cuida pra cuidar. E aí? Como é que vocês estão? Como é que tá essa quarta-feira? Deixa eu ver aqui a modalidade de cores aqui. E aí, Joninho? Deixa eu só mexer. Pessoal, hoje a live foi improvisada aqui na correria. Porque promessa é dívida. Bora. Vamos embora. Como é que vocês estão? Como é que tá essa quarta-feira aí? Ai, meu Deus, que iluminação horrível. Horrível. Tá bom, deixa quieto. Deixa eu desligar isso aqui. Vamos de outro jeito. Deixa. E aí, como é que vocês estão? Como é que tá? Como é que foi a quarta-feira de vocês? A live tá meio improvisada aqui, mas eu vou puxar o tema aqui pra gente começar a conversar. O tema é controle emocional. Controles emocionais. Evitando as impulsividades. Vamos evitar nossas impulsividades. Se você não controla as suas emoções irão controlar você. Pronto, tá bom. Deixa essa imagem. Hoje aqui é Dia dos Pais. Dia dos Pais. E ó, que eu ganhei. Ah, garoto. Ganhei uma canequinha dos pais. Meu nome? Big Boss. Big Boss, grande chefe. Isso é o que me disseram, nem sei. Nem sei se é isso mesmo. Ó. Ih. Bora. Uma canelinha aqui. Pauzinho de canela pra botar no meu chá. Então vamos. Vamos lá. Quantas oportunidades de vida, de trabalho ou de qualquer situação de relacionamento você já perdeu por ter reagido mal, né? Por sua impulsividade. Por a gente não entender o que estava se passando e responder errado, responder na ignorância. Quantas e quantas vezes a gente já fez isso, não é? E então a gente se arrepende, tenta voltar atrás, mas palavras ditas não voltam atrás, né? Depois de dito não tem retorno. Então, começar a ter o controle emocional do que você fala vai lhe ajudar a não cometer certos erros, não cometer certas injustiças, porque a gente fala na impulsividade. Por eu ser impulsivo, por eu não controlar minhas emoções, eu acabei respondendo de forma não pensada. Então, quando a gente não pensa, o que acontece? A emoção que você não controla acaba controlando você. Controle emocional. Qual é a diferença entre reagir impulsivamente e responder conscientemente? A diferença entre reagir impulsivamente é aquela forma automática que a gente deixa a emoção tomar conta da gente. Toda vez que você deixar a emoção tomar conta de você, você corre o risco de responder impulsivamente. Você pode responder de forma impulsiva e acaba sendo não entendido, não bem interpretado pela situação.
que acaba gerando problema no seu ambiente. No seu ambiente. Onde é que a gente tem atos de impulsividade na Bíblia? Deixa eu ver aqui se eu consigo encontrar atos de impulsividade na Bíblia. Tem atos de impulsividade na Bíblia, mas foram atos que fizeram as pessoas crescer emocionalmente. Tem atos de Davi, do rei Davi, de querer enfrentar Golias, né? Foi um ato impulsivo ou não pensado, mas como ele tinha fé e ele sabia em quem ele acreditava, ele agiu intencionalmente, mas depositou sua confiança no grande, né? Então não teve como dar errado. Não tem como dar errado quando você confia no Pai. Como as impulsividades negativas afetam a sua vida? E aí, mamãe? E aí, Diegão? A mente impulsiva age sem refletir, gerando arrependimentos e problemas. Quando você age impulsivamente, sem pensar, você... Não, é só uma etiquetazinha. Você acaba traindo problemas para você. Você acaba... como é que eu posso dizer? Atraindo um problema no seu ambiente, porque você foi impulsivo. Não é que eu esteja perdido, é porque assim, eu estou falando uma coisa, mas quero já ir quero pular as etapas, sabe? Sabe quando você está a fim de falar uma coisa lá na frente e você já não está com a paciência de seguir o processo, mas eu vou seguir o processo aqui para a gente chegar lá. A gente vai chegar lá. Três tipos de impulsividade negativa que a gente pode ter na nossa vida. É a raiva, é o grito e a agressividade. Por falta de controle emocional, você acaba agindo de forma com raiva, de forma agressiva ou de forma gritando, sem o controle da sua tonalidade. A sua emoção, ou seja, o seu nervosismo, acaba tirando o controle do seu tom de voz. Então, quando você age com um tom de voz desregulado, você está influenciando aquele ambiente de forma negativa. Você começa a atrair as atenções para você. E a partir do momento que você começa a fazer isso, você começa a perder a razão. É justamente quando eu falo sobre o ego. O ego é uma forma de você perder muita coisa na sua vida. Então, agir impulsivamente é deixar o ego tomar conta. É você querer ter razão. E toda vez que você quer ter razão e aumenta o tom da sua voz, você começa a perder a sua razão. Porque o controle emocional ele vai lhe dar razão quando você começa a ter controle das suas emoções. Já está dizendo controle emocional. Você é uma pessoa centrada, você controla as suas emoções. Você não vai mudar a tonalidade da sua voz de forma desnecessária. Porque você não vê a necessidade de aumentar o seu tom de voz para poder crescer diante do outro, para poder querer ser mais, para poder querer humilhar o outro, porque o ego faz isso. O ego ele aumenta o seu tom de voz em uma discussão com a intenção de humilhar o outro, de diminuir o próximo. E isso aí é prejudicial a você. É você que se prejudica no ambiente. Tomadas de decisão precipitadas. Nós temos, às vezes, tomada de decisões precipitadas. É comprar algo no impulso. É falar sem pensar. Né? É reagir sem dominar as nossas emoções. Então, a falta de controle, a falta de impulsividade faz você se prejudicar. Quantas vezes a gente já
A gente sabe as nossas condições, às vezes está devendo, às vezes não está com condições de comprar, não está com condições de fazer ter aquele gasto, mas a sua impulsividade fez você comprar o que não precisava, né? Não, porque eu vou comprar, porque tem que ser agora, porque se eu não comprar agora eu não compro mais. Se eu não conseguir comprar agora, eu não conseguirei mais. Não sabe você que quem disse que era queima de estoque, tá com o estoque cheio. Não sabe você que quem falou que eram as últimas quantidades, tá com o estoque cheio. Deixa eu acender isso aqui, porque minha iluminação aqui tá horrível. Eu vou ficar aqui na frente que já ajuda. Não sabe você que... Oi? Fica o reflexo. Eu vou tirar o óculos. Fica melhor. Então não sabe você que a sua impulsividade, a sua ação sem pensar, vai lhe trazer prejuízo. Vai lhe trazer uma consequência que às vezes a gente não vai gostar. E a gente vai dizer, nossa, meu Deus, por que eu comprei aquilo? Por que eu fiz aquilo se eu não precisava? Por que eu falei que queria se eu não queria? Por que eu disse sim se era para eu dizer não na hora? Então entenda, toda vez quando você começar a ter controle das suas emoções, você vai aprender a pausar a sua mente. Você vai aprender a pausar a sua língua. Você vai começar a pôr pausas nas suas respostas. Você vai começar a entender e a perceber a energia que está ao seu redor antes de você gerar uma resposta. Você vai começar a ter um controle emocional. Você vai entender que não é sobre a pessoa, é sobre o seu controle, é sobre você. Pode chegar o melhor vendedor do mundo, pode chegar o cara mais brabo do mundo do seu lado. Ele pode ter a discussão que for. Se você não permitir que isso invada a sua emoção, não vai acontecer como é que eu posso dizer? Não vai acontecer uma discussão, não vai acontecer uma venda, não vai acontecer nada porque você não permitiu a sua mente, o seu controle emocional não deixou que aquilo entrasse na sua mente. Por isso que eu falo muito sobre o poder da mente, o poder da gente controlar a nossa mente, o poder da gente saber o direcionamento de nossa vida, o que é que a gente quer, o que é que estamos em busca, né? Para a gente poder ter a tomada de decisão correta. Então, tomada de decisão é muito importante para você começar a evitar ou controlar as coisas que estão ao teu redor. Então você tem o poder do controle emocional, ele ajuda bastante nessas coisas. E aí, Nise chegando aí. Nise chegando, hoje eu tô no chazinho, hoje eu tô me mantendo acordado aqui, que já era pra eu ter ido dormir, mas como eu prometi com vocês, olha, cheguei, tô na academia, mas tô acompanhando. Valeu. Faça aquele treino aí, queima aquela caloria. O esquema é esse. A gente só tá podendo gastar gordura. Gasta gordura enquanto pode. Queima ela aí. Então vamos lá. O poder do controle emocional. Primeiro passo para você reconhecer os gatilhos do controle emocional. Quais as situações fazem você perder o seu controle? Entenda. Quais são as situações que fazem você perder o seu controle? Quais as situações que você tem que analisar no seu dia a dia que faz você sair do controle? É uma reação do seu marido, é uma reação da sua filha, é uma atitude do seu patrão. Então, quando a gente começa a estudar e entender o que é que toda vez tira você do controle, vai te ajudar a trabalhar esse emocional. Vai te ajudar a ter esse controle, ou buscar ter um controle sobre essa emoção. Entendeu? Vai ajudar você nisso.
Porque você já está começando a entender os gatilhos. Toda vez que eu venho com esse assunto, gera um estresse. Toda vez que eu venho falar algo com a pessoa, gera um estresse. Então você começa a observar os gatilhos que mexem com suas emoções. Quais são as atitudes que mexem com suas emoções? Isso começa a ser perceptível na sua vida. E aí fica mais fácil você começar a entender, a ter esse controle. Eu não vou tocar mais nesse assunto da forma que eu tocava. Porque às vezes a gente é tão impulsivo nas coisas, a gente quer ter tanto direito, a gente quer ter toda a razão no momento de uma discussão, no momento de cobrar as coisas, que às vezes a gente não percebe a forma que a gente cobra. A gente é impulsivo até na hora da gente falar. A nossa impulsividade na hora de falar acaba até afastando as pessoas que a gente gosta. Acaba até afastando as pessoas que gostam de você, porque você é impulsivo na hora de falar. A sua agressividade, a sua atitude, a sua ação impensada afasta as pessoas. Então, ter controle emocional sobre isso vai te ajudar a ser claro no que você quer ser claro, a você obter um resultado nas coisas que você quer, né? Então se a gente está aqui na vida para evoluir, para crescer, a gente tem que no mínimo procurar entender o ser humano, procurar entender o próximo, não se encher de crítica, não julgar, para poder a gente ter um entendimento das coisas, não se envolver, não deixar permitir que as pessoas sejam invasivas na sua vida, porque vai vir pessoas criticar, pessoas vão falar, pessoas vão se incomodar com algumas coisas que você esteja fazendo, e você tem que ter o controle emocional de também saber parar as pessoas, dar permissão, né? Pague o preço de ser verdadeiro, pague o preço de ser autêntico. Toda vez que você paga o preço de ser verdadeiro ou paga o preço de ser autêntico, você está começando a fazer uma seleção de quem vai estar ao seu redor, de quem vai estar com você. Porque você começou a ser transparente. Você não ficou criando ou falando coisas para agradar os outros. Então você não fala mais na impulsividade. Você agora começa a pensar para falar. E pague o preço pela verdade. O preço da verdade é muito caro. O preço da verdade pesa na gente. Você sabe por quê? Eu vou dizer porque por experiência própria. Quando eu comecei a adotar a verdade para minha vida, eu comecei a magoar as pessoas que estavam ao meu redor. Mas eu comecei a entender que toda vez que eu tomava a atitude de falar a verdade, depois vinha um alívio. Vinha aquele alívio de dentro, que é um peso que eu não carregava mais. Eu não carregava mais o peso de estar sendo falso ou de estar ocultando algo para agradar os outros. Então, quando eu comecei a ser direto e verdadeiro nas coisas que eu queria ou nas coisas que eu pensava, as coisas começaram a mudar. O meu universo começou a mudar. A minha energia começou a mudar, porque eu comecei a atrair as pessoas que realmente sabiam quem eu era. Comecei a atrair o ambiente que eu gostava de ter, que eu quero ter ao meu redor. Porque não adianta você estar num ambiente que a pessoa faz coisas que você não gosta e você está ali calado para não ofender a pessoa. Para não chamar a atenção da pessoa, porque, poxa, um negócio chato. Eu estou aqui, a pessoa está ouvindo o som e esse som não me agrada, ou eu estou aqui e tal. Onde você pode, porque a gente tem o poder da resposta. Onde você pode chegar assim, fulano, dá uma baixadinha aí, ou vai ouvir no quarto, vai ouvir esse som em outro lugar, porque já não me agrada, eu estou aqui concentrado fazendo negócio. E às vezes a gente não quer incomodar o outro e acaba assim incomodando. Porque você não é verdadeiro, você não está sendo verdadeiro com você, não é mandar no ambiente.
Entenda, não é mandar no ambiente, mas você precisa atrair coisas boas para você. Se você está fazendo uma construção, não só mental, não só física, não só espiritual, da pessoa que você quer ou pretende ser, você tem que começar a pôr limite nas coisas. Quando você começa a pôr limite, você começa a eliminar barreiras. Começa a passar barreiras. E isso vai dando alívio para você. Dependendo da situação que você vive, vai lhe colocar num sistema de solidão. Mas entenda, se você está se conhecendo, você vai entrar num sistema de solitude. Solidão é uma coisa, solitude é outra. Para quem está se conhecendo, solitude é um momento de se conhecer. E você não faz questão que as pessoas estejam ali com você. Você não faz questão que pessoas com pensamentos, com atitudes, com comportamentos contrários do que você quer, estejam ali com você. Porque você está se conhecendo, você está no momento evolutivo da vida. Está crescendo como pessoa, evoluindo como ser humano. Então isso é o ato de se conhecer. E aí quando você começa a se conhecer, a solitude faz bem. Tá só faz bem. Passar um momento de solitude vai lhe trazer um bem. Agora, se você se colocar numa situação de solidão por causa das suas impulsividades, por causa das coisas que você fala e você acaba afastando as pessoas, você tem que começar a rever as suas atitudes. Porque às vezes você está sendo grosso, você está sendo egocêntrico, você está deixando seu ego tomar conta do ambiente, você está ferindo as pessoas por nada e para nada, só para alimentar o seu ego, só para ter o seu espaço, só para se posicionar. Deu para entender a diferença de você conquistar uma solitude para crescer e evoluir como pessoa, e você conquistar uma solidão onde você vai perder as pessoas que gostam de você por causa do seu ego. Então toda vez que a gente acaba entrando numa depressão, foi porque a gente não teve o domínio do ego, ou porque a gente teve uma como é que eu posso dizer? Não vou dizer nem que é uma mente abusada, mas é quando a gente não teve o domínio das nossas emoções e a gente foi dominado pelos outros. Porque a depressão geralmente ela trabalha assim. Ou você se achava demais e caiu na realidade que você não era nada e acaba entrando no fundo do poço, ou você nunca se posicionou e sempre foi usado, humilhado, pisado, e sempre foi aquele coitadinho que se dedicava, fazia pela pessoa e nunca foi compreendido pelo que você fazia. Onde na verdade a sua fraqueza afastou as pessoas. A sua falta de posicionamento afastou as pessoas. Porque na sua mentalidade você pensou que estava fazendo bem. Mas na verdade a falta de posicionamento era um mal que você estava atraindo para você. E aí você entra no processo de depressão. E quando você sai, qual é a primeira lição que você tem? Amor próprio. Você precisa ter o amor próprio. E aí o amor próprio chama a autoestima chama o autoconhecimento chama a sua identidade chama a direção atrai novos hábitos, os novos hábitos te colocam no propósito, e aí você é uma nova criatura. Isso é um processo evolutivo da vida. Agora a depressão, existem vários sintomas que você entrou lá, um por culpa sua, né? E outro por negligência sua. Então, ou seja, todos os dois é culpa sua. A gente só entra na depressão às vezes por falta de conhecimento da gente. Por eu não me conhecer, eu permiti que a pessoa abusasse de mim. Por não me conhecer, eu permiti fazer algo para agradar os outros. Por não me conhecer, eu me doei a mais do que o necessário. Por não me conhecer, eu achei
que eu estava fazendo o bem. Deu para entender agora? Não é não é que você tem que se sentir culpado, mas você tem que entender que toda ação que ela lhe causa um dano, você tem que começar a observar onde foi que você errou, onde foi que você não pôs limite ali. Então é justamente o que eu estou falando sobre o controle da emoção e a impulsividade que nós temos na nossa vida. Às vezes você tem uma impulsividade positiva e tem impulsividade negativa. Você tem faz um impulsionamento, não sei nem como é que eu falo isso aqui. Você tem uma impulsividade de forma negativa que vai afastar as pessoas, mas também você tem o poder de ser impulsivo para se posicionar. Essa é a palavra. Se posicionar. Entendeu? Ismael, como é que eu vou ter uma impulsividade para me posicionar? Entenda que quando chega uma crítica para você, ou chega alguém querendo lhe diminuir, e você já se conhece, já tem inteligência emocional, você vai pausar, analisar o que falaram e vai responder com inteligência. Mas você também pode ter a impulsividade para se posicionar de forma rápida e clara. Porque uma coisa que eu venho estudando, e é certo, o não é óbvio. O não é óbvio. Então, impossivelmente, você fala não. 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 Mas, menina, pensa melhor. Tá bom, vou pensar. Mas a primeira resposta é não. Porque o não é óbvio. O sim, dependendo do que seja, o sim, ele já está te colocando na vulnerabilidade. Você está permitindo. E quando você fala o não, é algo óbvio, é uma negativa. Então o não, ele não pode vir acompanhado de palavras. O não é não. E aí você vai pensar e depois vai analisar o porquê você disse não impulsivamente. Porque o seu subconsciente já reage à energia daquela pessoa. Às vezes não é nem a resposta que você queria dar, mas a energia que aquela pessoa traz para você, que já é uma energia negativa, impulsiona você a dizer não. Impulsiona você a reagir contra ela. Tá entendendo? Porque às vezes as nossas atitudes não é porque nós somos assim, mas é porque a energia do outro nos faz assim. Você está sempre lidando com a pessoa negativa, uma pessoa que está sempre indo contra, está sempre debatendo com você, discutindo com você. Então toda vez quando ela fala, independente se vem falar uma coisa boa ou não, a sua atitude é impossível para a sua autoproteção. Você vai se proteger. Impulsivamente você se protege. Então por isso que a parte impulsiva ela pode ser positiva em algumas horas e também pode não ser. Entendeu? E o que é que a gente deve fazer para evitar isso? Saia da direção, saia da mira desse povo. Saia, se afaste das pessoas negativas. Se afaste de pensamentos negativos seu também. Quando vier um pensamento negativo seu, refaça ele. Pense, será que é isso que eu quero mesmo? Será que é isso? Será que essa é a minha índole? Será que esse é meu caráter? Será que eu sou essa pessoa que está pensando essa maldade? Ou está pensando isso? Será que eu sou isso? E aí quando você começa a repensar, você começa a analisar os seus pensamentos. E analisar os seus pensamentos é trazer a sua essência para dentro de você. Quem é você? Eu sou amor ou eu sou guerra? Né? Eu sou paz ou eu sou briga? Então quando você para repensar
e reavaliar os seus pensamentos, você vai entender que eu estou sendo quem eu não sou. Eu estou agindo de uma forma que eu não sou. E isso vai me trazer consequências. Então, aí onde eu falo de novo naquela frase: pague o preço da verdade. Pague o preço de ser autêntico. Não haja por impulsividade. Porque a impulsividade traz negatividade para a sua mente. A impulsividade vai trazer pensamentos malignos ou pensamentos negativos para a sua cabeça. Porque você age no impulso. A negatividade vai querer dominar você. E aí, quando você começa a entender que você não pode agir por impulsividade, você começa a pausar as coisas. Começa a pausar a sua vida. Né? Olha aí, Maroca entrou aí. E aí, Maroca? E ela já entra mandando convite já. Que ela quer... Eu vou fazer um dia uma live com ela, que eu acho que ela quer fazer live comigo. Toda vez que ela entra, ela bota a câmerazinha lá. Ei, tô aqui, quero entrar. Quer entrar, Maroca? Diga aí se quer entrar, que a gente entra aí pra conversar. Entendeu? Então é isso. Entenda o que é não. Tá certo, Maroca. Então, é assim, você não pode deixar as adversidades ou a situação do momento tomar conta da sua mente. Se você está num ambiente tóxico, se você está numa discussão, se você está naquele momento que é estressante, quanto menos você falar e mais você ouvir, vai ser mais fácil você contornar uma situação. Eu já passei por situações que, eu vou ser sincero, a gente fica nervoso, a gente fica abalado, mas a gente, quando você começa, graças a Deus eu já estava nessa pegada de autoconhecimento, de controle das emoções, tem uma frase minha mesmo que eu sempre falo, que não tem nada bom e não tem nada ruim, é a minha mente que faz assim. Quando eu comecei a utilizar dessas técnicas que eu sempre faço quando eu faço meditação, ou sempre quando eu busco o autoconhecimento, buscar me conhecer, começou a me acalmar, começou a entender que tudo aquilo ali não é meu. Aquela raiva, aquela ignorância, aquela falta de entendimento, ou a falta de como é que eu posso dizer, de habilidade nas palavras, não era minha. Isso é da pessoa. E eu não vou carregar isso, eu não vou entrar em contato com isso. Tá entendendo? Vamos dar um exemplo aqui. Vamos dizer que a raiva é como se fosse o pinche. O pinche da estrada, aquele pinche preto. A raiva é como o pinche preto, ele tá ali, tá quente, tá fervendo. Ele está no momento de explosão. E o que acontece? Se você põe a mão, ou se você catuca o que está com raiva, o que vai acontecer? Vai melar a sua mão. E aquilo ali demora para sair. Ou seja, você está atraindo a revolta dos outros para você. Você está começando a se contaminar com aquilo ali. Então, procure ter domínio das suas emoções para que vocês não se contaminem com a ira do outro, com a revolta do outro, com o descontentamento do outro. Entenda que a raiva do outro é do outro. A inveja do outro é do outro. Entendeu? Não se deixem dominar e não se contaminem com a energia das pessoas. Se não for uma energia boa, não se contamine. Hoje em dia o mundo está tão, como é que eu posso dizer? As pessoas estão tão sem identidade, tão perdidas, que vai lá no comentários das redes sociais, vai no vídeo das pessoas das redes sociais
para desabafar algo que não é nem dela. Olha um vídeo, se revolta no vídeo e começa, essa pessoa deveria ser assim, deveria acontecer isso com isso. Você desfere a sua raiva no comentário de uma coisa que não é nem sua. Você tenta resolver um problema que não é nem seu. Onde está um negócio ali que só é para você assistir e buscar conhecimento, ou aprender, ou só sorrir, ou só se agradar. Gente, esse meu olho aqui tá estranho. Ou eu sou estranho, né? Eu tirar o óculos e coisa. A gente eu tava lendo um artigo hoje dizendo que o mundo está passando por o universo está passando por uma fase que vai trazer irritação nos olhos, vai trazer um descontrole, uma disfunção energética, né, na Terra. Então eu estou estudando muito dessas coisas assim. Eu também não estou dizendo que eu acredito, eu só estou dizendo que, por incrível que pareça, já tem 2 dias que eu estou com meus olhos coçando muito mesmo. E eu não sei o que é. Pronto. Entenda uma coisa. Quando você paga o preço de ser autêntico, quando você paga o preço de ser verdadeiro, você não pode estar ligando para os comentários das pessoas. Você não pode se importar com o que as pessoas falam sobre você. Você está pagando o preço de ser autêntico. E qual é o preço de ser autêntico? Qual é o preço de ser verdadeiro? É justamente isso, é atrair pessoas que vão falar mal de você. É atrair pessoas que vão querer desfazer de você. Vão querer colocar você na roda da exposição de algo que você não carrega mais. Porque você agora pagou o preço pela verdade. Então, pagar o preço pela verdade, você tem que entender que as pessoas vão querer trazer ou jogar coisas em cima de você para te prejudicar. E aí você tem que ter o autocontrole, tem que ter o autoconhecimento. A live hoje aqui é um pouco mais falando sobre isso, sobre discussões, sobre as impulsões, coisas impulsivas que a gente não consegue controlar. E eu resumindo isso aqui, é mais sobre o controle da sua energia. Não permita que a energia do outro domine você. Não permita isso. Pra que? Entenda uma coisa. Pra que ser legal com todo mundo? Vocês vão questionar agora isso que eu vou falar. Pra que ser legal com todo mundo? Pra que pagar de bonzinho com todo mundo? Pague o preço da verdade. Se você não gostou, você não gostou. Se você não se agradou, você não se agradou. Pra que ser bonzinho com todo mundo e deixar que as pessoas entrem na sua vida ou entrem na sua mente e depois você vai se sentir invadido, você vai se sentir contaminado, porque você tinha o poder da decisão de dizer não e não disse. Entenda, para que ser bonzinho? Para que ser bonzinho com todo mundo? Você tem que entender que você tem que selecionar quem você vai conviver, com quem eu vou conviver. Quem eu vou conviver é minha prioridade. Rede social, o cara que está no meu trabalho, o cara que está na rua, o cara que bateu, por exemplo, que eu confrontei na rua junto com no carro, vamos dar um exemplo, que me fechou no carro, ou que por um acaso eu fechei ele no carro. Para que ser bonzinho com todo mundo? Eu não estou falando de ser ignorante. Eu não estou falando de ser reativo nas coisas. Mas eu quero que vocês entendam uma coisa. Conviver é ter relacionamentos. Se você começa a abrir o leque da sua vida, se você deixar todo mundo invadir sua vida, pensando que vai ter relacionamento com essas pessoas, você só está se contaminando. Você só está atraindo mais problema para você. Entenda que ser bonzinho é ser bonzinho com as pessoas que convivem com você. Ser educado, ser gentil, ser bom, ser bem-humorado, ser positivo, ser legal, isso não tem nada a ver com relacionamentos.
Isso tem a ver com atitudes. Então não confundam as suas atitudes com quem vocês deixam entrar na vida de vocês. Quando você começa a confundir relacionamento com gentileza ou conviver com gentileza, vocês vão atrair pessoas negativas para a vida de vocês. Vocês vão atrair pessoas que vão abusar de vocês. Vocês vão atrair energias que futuramente vai ser pesado para tirar da vida de vocês. Todo mundo carrega semente e nem todo mundo tem semente boa para colocar na sua vida. Nem todo mundo tem semente boa para colocar na sua mente. As pessoas são influenciáveis. Como é que se chama a pessoa que está do outro lado da tela, falando coisas para vocês, brincando, mostrando atitudes? Como é que se chama? Não é influenciador? Ou não é? Entendeu? A pessoa que está ali gerando vídeo, gerando algo para você se entreter, é um influenciador. Então, quando você começa a prestar atenção, o que essa pessoa está ali influenciando, você vai fazer o quê? Não gostei desse vídeo, vou procurar um melhor, porque isso não está me influenciando bem. Então, quando você começa a fazer a separação do que você gosta, do que você não gosta, você vai começar a entender que na sua vida pessoal também tem que ser assim. Se a atitude dessa pessoa é má, ele não vai me influenciar. Então eu tenho que fazer ela ir para longe de mim. É dizer não. É dizer que não posso, não quero, não gosto, não me agrada e não me interessa. Entendeu? Você não está sendo ignorante, você só está impondo limites naquela pessoa. Impor limite é uma forma de amor próprio. Impor limite é uma forma de auto-amor, é de autoproteção. Impor limite nas pessoas pode ser uma atitude impulsiva, mas pensada. Deu para entender? Impor limite nas pessoas é uma forma impulsiva, mas raciocinada. Eu raciocinei porque aquela energia daquela pessoa não me agrada, não me faz bem. Eu não quero energia dessa perto de mim. Eu fiz um vídeo reels agora, que foi antes dessa live, tem um vídeo reels que eu soltei, falando justamente sobre isso. Sobre a influência das pessoas, as pessoas más que aparecem na nossa vida e a gente dá espaço sem saber. Ah, mas ele me trata bem. Mas quando você não está perto dessa pessoa, essa pessoa trata as outras pessoas más. De forma errada. Você se relaciona com um cara que trata a mãe de forma ignorante, que trata o pai na ignorância, que trata uma sobrinha, que trata... Como é que essa pessoa que você está se relacionando trata os outros? Você já prestou atenção na atitude das pessoas? Não presta atenção. Por quê? Porque a gente às vezes acaba se encantando, né, com o exterior. Olha para a beleza, olha para o cabelo, olha para isso, olha para aquilo. E porque é bonita, porque é bonito, porque é um amor. E aí você não consegue perceber a energia da pessoa. Você não consegue entender as intenções da pessoa. E acaba atraindo pessoas para sua vida que vai te colocar no processo de depressão. E aí é onde eu falo que a depressão foi culpa sua. Porque você abriu as portas para uma energia que você nem se permitiu conhecer. Entendeu qual é o vacilo da sociedade hoje? A gente abre as portas e quer conhecer depois. Como é que você abre as portas e conhecer depois? Não, primeiro eu conheço e aí sim eu vou ver se eu abro a porta da minha vida. Então pague o preço de ser verdadeiro. Pague o preço de ser autêntico. Pague o preço de ser você. Procure o autoconhecimento, procure se conhecer, isso é muito bom. Isso para mim está sendo prazeroso. E eu venho aqui para passar para vocês um pouco disso, né? Tem uma frase aqui que eu anotei aqui que é assim: quem quer agradar o outro está se vendendo.
Vê como é forte, vê como é pesado isso. Para entender. Quem quer agradar o outro está se vendendo. E aí às vezes as pessoas falam pra gente assim: rapaz, tu se vende muito, muito fácil. E a pessoa: como assim eu me vendo fácil? Tu nem conhece a pessoa e tu já entregou metade da tua vida pra ela já. Tu nem conhecesse, tu conhece essa pessoa agora e tu já falou de coisas íntimas tuas. Tu conhece essa pessoa há pouco tempo e tu já falou o que se brincar tu nunca falou pra tua mãe, tu falou pra essa pessoa. Então agradar os outros é se vender. Não se vendam tão fácil. Na Bíblia está falando assim, lá em Jeremias 17:5. Jeremias 17:5, 6, se eu não me engano. Maldito é o homem que confia no outro, que dá seu braço, deixa eu ver aqui. Maldito é o homem que confia no outro. E quando fala em maldito, entenda uma coisa, quando fala em maldito, não está falando em amaldiçoado. Entendam bem as palavras da Bíblia. A palavra da Bíblia não está falando em amaldiçoar ninguém. Não. Quando está falando em maldito, está falando que você será mal falado, que você será mal compreendido. Entendeu? Você vai ser mal compreendido por confiar no outro. Jeremias 17:5. Jeremias 17. Rapaz, eu já estou parecendo pastor, porque quando eu falo da Bíblia agora eu já lembro o versículo e o negócio. E diz o Senhor, Jeremias 17:5. E diz o Senhor: maldito é o homem que confia nos homens, que faz da humanidade mortal a sua força. Deu para entender agora? Maldito é o homem que confia nos homens e que faz da humanidade a sua força. Você às vezes está tão fraco, você às vezes está tão fraco espiritualmente, você às vezes está tão fraco mentalmente, você às vezes é tão vulnerável que você confia tudo numa pessoa que você nem conhece. Você entrega tudo a uma pessoa que você conheceu hoje. Entendeu como isso é se vender de forma barata? Você não procurou se blindar, você não procurou se conhecer, você não sabe quem está se aproximando de você. E sabe qual é a consequência disso? Vou ler de novo, agora vou ler o versículo todo. Assim diz o Senhor: maldito é o homem que confia nos homens e faz da humanidade mortal a sua força, mas cujo coração se afasta de Deus. Toda vez que você confia... Pega a visão agora. Pega a visão. Eu já tô... Escuta isso que eu vou te falar. Pega a visão, né? Escuta isso que eu vou te falar. Toda vez que você confia seu segredo nas pessoas que você nem conhece, que não é de confiança, você está se afastando de Deus. Por quê? A sua confiança tem que ser nele. Os seus segredos tem que ser para ele. Os seus sonhos tem que ser contado a ele. Quando você começa a contar isso para pessoas que você não conhece, você está se afastando de Deus. Porque Deus quer um relacionamento com você e Ele te conhece. Mas você é tão inocente que a primeira pessoa que sorri para você, que te agrada, que se aproxima de você com lábias maliciosas, você entrega tudo. E aí depois vai dizer: eu fui enganada. Eu fui usada. Ele se aproximou de mim e me usou. Não. Ele só fez o papel dele. Porque existe pessoas más, existem pessoas que vêm para fazer o mal. Mas você não pagou o preço da verdade. Você não pagou o preço para se impor. Você deixou ser usada, você deixou que as coisas acontecessem. Por quê? Porque confiança, sonho, coisas que não podem ser ditas para as pessoas, só se revela para o divino, só se revela para a pessoa que você confia. Então a gente só deixa, o ladrão só entra na porta da gente se a gente deixar a porta aberta.
Se ela não tiver aberta, ele vai tentar. Ó, vê como é que é engraçado. Se a minha porta está fechada, o ladrão vai tentar entrar. Ele vai tentar arrombar, ele vai tentar ter acesso. É diferente de você deixar a porta aberta para o ladrão. Entenda que todo mundo que chega para roubar sua energia, que chega para roubar os seus sonhos, que chega para roubar suas metas, que chega para roubar suas coisas, são ladrões espirituais, são pessoas que estão ali para sugar sua energia. E você vê como pessoas boazinhas. Por quê? Porque elas se passam por pessoas boas. Então se proteger é evitar ser maldito. E não é maldito de maldição, não confundam o versículo. Não é maldito de maldição. Entenda? É maldito de mal falado. Você vai ser mal falado porque você vai ser exposto. Você falou coisa para pessoas que você não conhece e aquela pessoa vai acabar expondo as suas verdades. Então é mais bonito eu pagar o preço da minha verdade do que deixar ela ser exposta. É o que eu estou fazendo hoje em dia. Eu prefiro expor minha verdade, passar por vergonha eu mesmo, porque eu, a partir do momento que eu expunho minha verdade, a partir do momento que eu expunho as minhas vergonhas, expunho a minha fraqueza, minhas falhas, eu não estou dando mais armamento para o ladrão. Porque ele não tem mais o que roubar, porque eu não tenho nada a esconder mais. Entendeu o peso dessa palavra agora? Eu não tenho mais o que esconder, porque eu já expus tudo, já está tudo exposto. Agora, o meu íntimo, o meu relacionamento é com uma pessoa que eu quero... Cadê o que eu escrevi? São pessoas que eu quero intimidade, que eu quero conviver. Deu para entender agora? Então, tenham cautela, não se iludam com a aparência, não se iludam. Eu sei, mas eu estou há 6 anos sozinha, eu estou há 5 anos sozinha, que passe 10, mas que não deixe ser abusada, que não deixe ser usada. Não escancare a porta para o ladrão, não escancare a porta da sua vida para as pessoas que você nem conhece. As pessoas vão lhe usar. As pessoas vão abusar de você, as pessoas vão fazer de você gato, sapato, porque infelizmente não se pode confiar. E não sou eu que estou dizendo, não é Ismael que está dizendo. Ismael disse que não se pode confiar em ninguém, não sou eu. É a palavra de Deus que diz, maldito é o homem que confia no outro. Por ter depositado toda a sua força no braço do outro, por ter depositado tudo na humanidade, que é mortal, que vai morrer, que é igual a você, que tem falhas igual a você, tem defeito igual a você, você acaba sendo maldito na terra. Você vai ser mal falado, vai ser mal interpretado, você vai ser usado, abusado. E aí depois vai estar se lamentando, dizendo que Deus não existe, Deus não me ajuda, Deus não me protege. Mas Ele está te avisando, o problema é que você não quer ler as palavras. Você não quer acreditar no que Ele fala para você. Você quer acreditar na sua força. Você quer acreditar no seu pensamento. Porque eu vi verdade no olhar dele. Tão romântico é você. O seu romantismo vai te colocar num buraco que para sair, garota, vai demorar. O seu romantismo, a sua carência emocional vai te colocar em uma situação que para sair só o autoconhecimento e só Deus. Só Deus para te tirar dali. E aí onde você vai se quebrar todo, por quê? Porque você só quer olhar para o seu ego, só quer olhar para os seus prazeres, só quer olhar para os desejos. Não está buscando um relacionamento verdadeiro. E aí onde você vai se arrepender por ter escancarado a porta da sua vida para qualquer pessoa. Né? Eu comecei com um assunto e já estou em outro, né? Eu comecei com... comecei com inteligência emocional, já terminei lá em Jeremias 17:5. Mas é isso. Gente, eu queria agradecer vocês por vocês estarem comigo aqui hoje. A gente já está fazendo 1 hora de live. E eu já tenho que ir para a cama, dormir. Daqui a pouquinho eu estou levantando para ir para o trabalho. Mas
Tô cumprindo com minha promessa. Todo dia live aqui. Das 8 da noite, entre 8h20 e 8 horas. Uma horinha de live pra gente conversar. Hoje a gente conversou sobre inteligência emocional. Sobre as impulsividades das nossas atitudes. Como a gente é impulsivo e acaba entregando o ouro pro ladrão. Dando pérolas a porcos. Entendeu? Então não sejam impulsivos. Tenham controle emocional. Fechem as portas para que vocês não sejam roubados. Para que não levem o que você tem mais de valioso, que é a sua pureza, que é a sua verdade. Pague o preço da sua verdade. Pague o preço da sua autenticidade. A Bíblia já fala, né? Conhecereis a verdade que ela vai te libertar. Então saia dessa prisão. É uma prisão. A vida da mentira é uma prisão. Então cuida para cuidar. Amanhã a gente tem mais. Por volta das 8 da noite no Brasil. Por volta das 11 da noite aqui em Portugal. Papai do Céu abençoe vocês. Que vocês tenham um final de noite maravilhoso. E é isso. Quartou, amanhã tamo junto. Amanhã eu venho aqui de novo com vocês. A gente fazer outra live. Vou procurar pesquisar um assunto legal também. Pra gente conversar. E fazer esse canal crescer. Fazer isso crescer para poder impactar mais vidas. Tocar mais no coração das pessoas. Mudar a sua atitude para você encontrar e ter um despertar na vida. Não só um despertar espiritual, mas um despertar, um renascer. Para você entender que você é que controla você. Você que tem um domínio sobre você. Você é um pedaço divino. Você é um pedaço de Deus. Então ativa isso na sua vida e tudo vai dar certo. Tudo vai caminhar para o que você sonha. Para os seus, como é que eu posso dizer? Para os seus planos. Né? Papai do Céu abençoe você. E cuida para cuidar. Segue aí, curte, compartilha. Que Deus te abençoe. Não essa live, meus vídeos aí doidos. Vai lá, cuida. Papai do Céu abençoe. Obrigadão, gente. Vou lá. Valeu.